Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. Nós estamos aqui para fazer nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia, estamos quase terminando a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo e deixamos todos os dias um breve estudo aqui para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Então, nós sempre aconselhamos que você leia o capítulo, hoje, Josué capítulo 5. Você também ouça o estudo aqui para que você possa ter mais informação. Também nós temos indicado a você que adote um método sistemático de leitura da Bíblia. Isso faz muita diferença no seu aprendizado e no seu crescimento. Eu costumo indicar a Bíblia 365, mas há outros métodos, você pode escolher aquele que você julgar mais apropriado, mas faça isso. Não leia a Bíblia de maneira esporádica, nem tampouco de maneira errática, às vezes indo num texto, depois em outro, depois em outro. Isso não te dá um senso do texto inteiro, da história inteira e te dificulta a compreensão do texto bíblico. Por último, você tem aqui nos canais digitais da igreja, você tem informações sobre os dias que nós temos estudos bíblicos. Procure nos canais digitais para que você possa aprender um pouco mais. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 5 e o título do estudo é A Circuncisão dos Israelitas em Gilgal. Nós vamos ler dos versículos 1 a 9. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate, Aralote. E fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e esses foram os de Josué, esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam circuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Bom, o capítulo 5 de Josué descreve os primeiros passos do povo de Israel na Terra Prometida. Eles atravessaram o Jordão e eles vão ter desafios enormes. Há desafios enormes a serem vencidos, há batalhas enormes a serem superadas. E continuamente a Bíblia mostra que a experiência cristã é assim. É uma experiência de batalha, é uma experiência de guerras, é uma experiência de lutas. E na Escritura, aqui Josué e o povo vai enfrentar uma série de batalhas para conquistar a terra, mas na Escritura o tipo de guerra e inimigo que a gente geralmente identifica que batalha contra os cristãos são o pecado que habita em nós, o pecado que habita nos outros, o mundo com um sistema contrário aos valores de Deus e o próprio Satanás. Então a Bíblia é um manual que é dado por Deus para lidar com esse cenário de guerra. Ela é um manual que é dado pelo Senhor para que a gente possa aprender a lidar com esse cenário de guerra. Ela é um manual que nos ajuda a entender a vontade de Deus, o plano de Deus. Eu tenho falado aqui nos estudos, o plano de Deus, a trajetória completa da criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia é, portanto, uma forma de ajudar o povo a entender o propósito de Deus para o homem e, ao mesmo tempo, lutar contra esses inimigos que nós vamos enfrentar. E Josué capítulo 5 é a entrada em um cenário de guerra. Ele marca a entrada do povo na terra de Israel, e esse povo vai enfrentar várias guerras. E nós podemos dividir o capítulo em 4 partes. A primeira delas, a declaração do estado em que se encontrava o povo em Canaã, e especialmente após o povo de Deus passar de pés secos no Jordão. Você vê isso em Josué 5, versículo 1. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso,
desanimaram. Essa é a primeira parte, a parte que mostra que os reis estão desanimados pelo avanço do povo de Israel. O segundo relato, que é o que nós lemos, a segunda parte do capítulo 5, é o relato de como Josué circuncidou os homens em Gilgal. Isso está entre os versículos 2 até o versículo 9. Foi o que nós lemos. O terceiro é o relato da celebração da Páscoa. Nós não lemos isso, mas se você for lá em 5:10, diz assim: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. E a última parte, o relato de que o maná parou de cair do céu. Josué encontra um cenário com reis com medo, porque o povo de Deus havia atravessado o Jordão de pés secos. E o momento era, portanto, um momento de temor dos inimigos. Veja, olha que curioso. O momento era um momento de temor dos inimigos. Eu comecei o texto falando que a entrada do povo em Jerusalém mostra que esse povo vai enfrentar um cenário de guerras, mas aqui parece um cenário altamente apropriado. O povo tinha passado a pés secos e, portanto, esse povo era temido pelos povos ao redor. Josué encontra um cenário o que ele faz? É um momento propício para o ataque, é um momento para montar a estratégia de guerra, e não é isso que ele faz. Ele chama o povo à circuncisão e ele chama o povo à celebração da Páscoa. O momento para Josué não é um momento de atacar, apesar dos inimigos estarem com medo. O momento para Josué é um momento de santificar-se. Josué gasta tempo com Deus. Ele está lembrando apropriadamente do que Deus havia lhe falado no capítulo 1, e a gente disse que o segredo do sucesso de Josué e o segredo de sucesso para a gente está em meditar no livro da lei. Você vê lá em Josué capítulo 1, no versículo 8, diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué está seguindo exatamente à risca o que Deus lhe ordenou. Ao invés de encontrar um conjunto de inimigos fragilizados e achar que ele tem força no braço para sair guerreando com esses inimigos, ele faz o contrário. Ele chama o povo à santidade, ele chama o povo à circuncisão e ele chama o povo à celebração da Páscoa. Certamente, a ação de Josué nos ensina muito, e ele nos ensina como nos engajar na luta diária da vida pesada que vivemos. É bom lembrar que Deus havia dado a ordem de circuncisão como sinal de aliança, lá em Gênesis 17. Então a primeira coisa que Josué faz é reafirmar a sua aliança com Deus. O povo, vem aqui, nós vamos reafirmar nossa aliança com Deus. Nós não vamos sair para a guerra. A circuncisão era a marca duradoura de um israelita, que mostrava a fidelidade de Deus com ele, porque era a fidelidade de um Deus que chamou esse povo para uma relação de aliança. Ela é um corte não íntimo, na intimidade, por certo provocava dor. E durante toda a peregrinação no deserto, o povo não foi circuncidado e nem celebrou a Páscoa. Deus chama o povo para lembrar-se da sua aliança. É isso que Josué vai fazer, vai chamar o povo para se lembrar da aliança. O capítulo 5 de Josué é uma lembrança de que o reconhecimento, é uma lembrança e um reconhecimento de que vitórias na vida, elas são do Senhor. É Ele que cuida do seu povo. Josué tem um senso claro de que as lutas virão, mas que essas lutas só podem ser vencidas se elas forem vencidas na força do Senhor. Calvino costumava dizer que nós temos que orar pelas pequenas coisas, porque assim, quando elas acontecerem, nós não vamos achar que elas são fruto do nosso braço, que elas são fruto do nosso esforço, que elas são fruto da nossa competência, que elas são frutos da nossa capacidade, mas nós vamos lembrar que elas são frutos da mão de Deus. Quando a gente começa a orar pelas pequenas coisas, quando elas acontecem, nós vamos lembrar que elas são frutos da mão de Deus. E aí, quando as coisas grandes acontecerem, nós vamos apenas continuar com a mesma certeza de que a mão de Deus é que permanece nos sustentando, é que permanece nos deixando de pé. Josué, no capítulo 5, tem uma noção clara de que ele precisa, para vencer as guerras que ele terá pela frente, de relembrar ao povo e relembrar a si mesmo, no seu coração, da aliança que ele tem com Deus. Por isso,
ele chama o povo à circuncisão e ele chama o povo à celebração da Páscoa. A aplicação para mim e para você, eu sei que eu e você temos guerras nas nossas vidas dia após dia, e elas não são pequenas. Mas antes de você encher-se de si mesmo, tomar a força do seu braço para resolver os seus problemas, faça como Josué fez em Gilgal. Pense na aliança que você tem com seu Deus, pense na aliança que você tem com Ele, santifique a sua vida a Ele e peça a Ele que te dê sabedoria de como guiar no dia a dia cada uma das suas decisões. Que Deus nos ajude e nos abençoe.